Muito bem, nosso estudo de hoje é sobre a grande comissão nos Evangelhos. Já temos visto os estudos falando sobre a missão de Deus que deixou para o homem, e já ouvimos várias lições importantes para nós, desde quando ele começou a trabalhar com o seu povo, determinar ao seu povo uma missão, e toda a missão todo o serviço que nós vimos, toda a obra que Deus idealizou para o seu povo, até mesmo pela natureza, que Ele também deu missão à sua natureza. Tudo e todas as coisas convergem, e o objetivo de Deus, tudo isso é convergir para a glorificação do nome dEle. Vai ser grandioso estarmos pensando nisso, né? Na grande importância, no grande privilégio de o Senhor nos escolher com a sua igreja, para estarmos ajudando, glorificá-lo aqui na terra. Isso é um privilégio. Interessante observarmos isso, né? Não é um trabalho, é um privilégio, não é um sacrifício, é uma honra que o Senhor nos alcançou por sua graça, e de nos fazer então seus representantes aqui na terra, estarmos anunciando aquilo que Ele deixou para nós. Isso é grandioso. E hoje nós vamos ver essa grande comissão do Senhor nos Evangelhos. E nosso texto base, Mateus 28, versículos 18 a 20, e Marcos 16, 14 a 18. Mateus 28, os versículos finais do capítulo 28, 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Marcos 16, 14 a 18. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. São palavras do Senhor Jesus. E nós observamos aqui o vulto dessa comissão. O Senhor escolheu pessoas, preparou para si pessoas, para prosseguir com a obra que Ele veio fazer. E Ele veio trazer esta obra de redenção, de salvação. E Ele prepara essas pessoas, as capacita, e agora as envia, e dá então esta missão, este serviço, este fazer. Nós ficamos maravilhados com a ação do Senhor, de Ele capacitar pessoas tão simples como nós, como aqueles que Ele escolheu, fazer dessas pessoas mensageiros dEle, ministros dEle. Isso é muito grandioso, nós estamos pensando nisso aí. A importância que se é ser uma testemunha do Senhor, de toda a obra que Ele fez. Sempre nós refletimos nisso, né? Às vezes não nos damos conta dessa posição que o Senhor nos colocou como seus ministros, como seus embaixadores aqui dessa grande obra. E nessa grande comissão,
nós observamos aqui, o objetivo desta lição, nós analisarmos que tem uma harmonia nos 4 evangelhos. Lemos apenas aqui o que Jesus fala em Mateus e Marcos, nós temos Lucas e João também, esta mesma comissão. Cada um abordando um pouquinho mais detalhado ou menos detalhado, mas o objetivo é o mesmo, usando palavras que cada um com seu estilo de escrita, ele resumiu um pouco mais ou detalhou um pouco mais, mas o cerne da mensagem é o mesmo. É o que citamos aqui. Vamos ler o que a lição coloca para nós, parte importante aqui. As últimas palavras de Jesus após a sua ressurreição e antes da ascensão foram registradas pelos 4 evangelistas como a grande comissão. Naturalmente, cada evangelista registra a ordem do Senhor de acordo com a própria compreensão, mas todos os 4 têm o mesmo enfoque. Qual é o enfoque? Evangelizar todos os povos da terra, sem preconceito de classe, raça, sexo ou religião. Então o foco dessa missão é uma grande comissão. Por quê? É para alcançar a todos. Senhor, realmente, nós lemos há poucos dias aqui, falamos sobre o Salmo capítulo 2, onde Davi, nas suas ações ali, no seu sentir, no seu viver ali, a sua vida, em muitos momentos, o Senhor permitiu ele escrever algo que fosse prefigurar as ações de Cristo. Aqui estamos também, quando lá ele fala, eu dei as nações por posse. Então vem aqui o Senhor, de todas as nações que estão sob a posse dele, cumprindo aquilo que Davi disse lá, prefigurando a pessoa de Cristo. Quando Deus disse, eu vou levantar um rei, vou ungí-lo, vou gerar um rei, e vou dar as nações a ele por posse, o dele. E aqui está, o Senhor pega e envia agora uma grande comissão para de todas essas nações que estão sob a posse dele, ele tirar pessoas, fazer esse povo, que é a sua igreja, levar o seu evangelho a todas as nações, porque foi dado a ele, ele cumpriu, ele foi gerado pelo Pai com esta missão, e foi elevado a essa altura, de todas as coisas estarem sob o poder dele. Lembra do começo aqui, Mateus 28, quando ele vai chegar para os seus discípulos, ele fala, é-me dado todo poder no céu e na terra. Ele não precisava, digamos assim, disso, mas ele se preocupa em reforçar com os seus discípulos. Eu vou dar uma ordem a vocês lembrem, eu estou empoderado para agir no céu e na terra. Como que? Estou relembrando a vocês. Os discípulos já sabiam que ele era Deus, mas ele reforça, eu tenho poder, autoridade, tanto no céu como na terra. Então, reforçando para eles, quem é que está mandando vocês? Sou eu. Temos algumas palavras interessantes aqui, que vamos estar fazendo uma análise textual rapidamente dessa grande comissão. Como nós falamos, os evangelhos eles se harmonizam. Não vamos estar lendo todos os textos, citações, mas nós temos em Mateus, que nós lemos há pouco, né? Ide fazer discípulos. Nós temos em Marcos, que também lemos, ide pregai. O ir, fazer discípulo, ir pregar. O enfoque é o mesmo, levar a obra da redenção, a obra da salvação. Lucas 24, em seu nome se pregar seu arrependimento, cita a pessoa do Senhor Jesus também, que é usando o nome dele para que se pregar, levar esse evangelho. Em João 20, Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Missão, estou comissionando vocês. É uma grande comissão. Todos os evangelistas, eles trataram dela. É o que falamos antes, cada um a seu modo, mas o enfoque é o mesmo. É muito grande essa comissão, porque ela tinha autoridade
e tinha a responsabilidade de alcançar a todos. Não é uma missão simples, começa aqui e termina ali. E a gente vai refletir em algumas falas deste ídolo do Senhor, que achamos interessante aqui para estarmos observando. Analisar um pouquinho o texto, né, dessa grande comissão. Nós temos aqui essa análise do texto e a gente observa aqui. E depois temos uma análise da teologia prática, digamos assim. O que é conhecer esta comissão, ou esta missão entregue a nós, e o fazer dessa missão. Nessas ordens do Senhor, para cumprir esta grande missão, nós temos aqui dois verbos principais, dois verbos aqui, digamos, três substantivos. Nós temos ide. Interessante. Isso é uma ordem, é ir. Nós observamos que o Senhor não questionou os seus discípulos, não deixou sob a escolha deles, de eles irem ou não. Ordem é algo que vem de quem tem condições de emitir, vem de cima para baixo. Isso é a lógica, isso é a hierarquia da ordem. E quando se emite uma ordem, ela não vem precedida de uma disposição de a pessoa cumprir ou não cumprir. Fora disso, seria uma sugestão. Quando se sugere alguma coisa, você olha, vou sugerir isso ou aquilo, vou discutir com você se faz ou não, se você acha melhor ou não, mas ordem não. E aqui estamos com uma ordem. Não é que a igreja teria a opção de cumprir ou não cumprir. O Senhor impôs a ela. Ele preparou, capacitou esse povo, os seus discípulos, e através dele, todos nós também. Ele disse, vocês vão cumprir essa missão. Nós não podemos deixar de fazer. Sim, aí quando você tem um ir, pode vir a pergunta, ir aonde? O Senhor já responde, vocês vão. Para onde? Para o mundo. É isso. Olha o tamanho da missão. Olha a extensão dela. Vocês vão para o mundo. E a gente observa, né, que quando se fala de mundo nesse contexto aqui, está falando de todas as coisas. Tudo, vamos para o ambiente. O mundo é entendido como tudo, toda a criação de Deus. Toda a criação. Mas como aqui o objetivo de ir para todo mundo é levar o evangelho de salvação, lógico que a natureza não vai ser anunciada. Então o mundo é toda a criação de Deus. Tudo está na terra, nos céus, enfim, é também entendido como um mundo criado por Deus. Mas o foco aqui é salvação. Entender a obra redentora de Cristo, essa graça que veio para libertar o homem, resgatar o homem, retornar o homem à comunhão, ao relacionamento perfeito com Deus. E então este mundo aqui vai entender todas as pessoas, toda a humanidade, essa humanidade caída, essa humanidade morta, separada da glória de Deus. Então este ir por todo o mundo é todos os lugares aonde existe esse povo, aonde tiver este ser humano, é para vocês irem. Então é grande, é uma missão muito grande. Só focando agora na questão do ID, né? A gente fala, vê e observa que é uma ordem de Jesus, né? E a ordem, ela precisa ser cumprida. E às vezes, por mais que a gente saiba que precisamos ter prazer na obra de Cristo, a gente acaba cultivando um pensamento na igreja, de uma forma geral, de que assim, eu só tenho que fazer quando eu sentir vontade ou desejo de fazer. E aí acaba que a gente gera muitas pessoas acomodadas. Porque quando você tem uma ordem, não é para você esperar sentir vontade de fazer, você tem que fazer de qualquer jeito.
De qualquer jeito, não que eu falo assim, de qualquer maneira. De qualquer jeito, você tem que fazer, se você está com desejo ou não, você tem que fazer, é uma ordem. Não é esperar sentir uma alegria para fazer ou não, a gente tem que fazer. Agora, se eu não estou sentindo alegria, aí eu preciso também verificar o que está acontecendo com a minha vida. Porque compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas não deveria ser um fardo de tristeza, não deveria ser um peso para nós. Compartilhar, quando nós compartilhamos algo de bom para a gente sente alegria em compartilhar. Então, se a gente não está sentindo alegria em compartilhar, é outro problema que precisamos verificar. Mas só que às vezes a gente comenta tanto nisso, não, mas vocês têm que ter desejo, tem que fazer com alegria, tem que fazer por disposição, tem que fazer, então vocês têm que esperar. Então aí às vezes a gente acaba todo mundo sentado, cruzando os braços e ficando, não estou com muito afim, então deixa eu esperar sentir uma alegria, deixa eu esperar ter vontade, deixa eu esperar ter disposição. E aí às vezes a igreja, que deveria estar com 100% da sua capacidade de pregar o evangelho, na verdade ela deve estar com 5 ou 10%. Por que eu falo 5 a 10%? Porque a gente tem que entender de que todos nós temos a missão de pregar o evangelho. Mas quando a gente olha, às vezes, sobre na execução, às vezes entramos na igreja que tem centenas de pessoas, mas está fazendo a missão de pregar o evangelho, vai ser 10%, 15%. Então a gente reduz toda a capacidade de cumprir essa ordem de Cristo, porque nós não enxergamos como uma ordem, nós enxergamos como faz se você se sentir bem, você faz. Faz se você, quando você estiver bem, você faz, tá bom? Não deveria ser. Então a gente tem que começar a mudar isso na nossa mente, na igreja como um todo, tem que mudar esse pensamento de qualquer maneira. Falar assim, gente, é uma ordem, vocês têm que fazer. Agora, se você não está alegre em cumprir essa ordem, você também precisa tratar, não vai ignorar isso também. Nós não devemos ignorar isso, mas é uma ordem. É uma ordem. Então, às vezes, nós estamos acostumados, e a gente entende o seguinte, quando eu desobedeço uma ordem diretamente de Cristo, querendo ou não, também estou pecando. Aí a gente fica assim, nós só olhamos os pecados que a gente conhece, que dali está errado, está pecando e tal. Mas eu desobedecer uma ordem diretamente de Cristo também é pecado. Então, às vezes a gente fala assim, tem alguém em pecado, às vezes na igreja e tal. A gente pensa logo num pecado mesmo que aconteceu comum na nossa mente. Mas se a gente parar de uma forma bem mais incisiva em cima disso daí e observar que uma ordem de Cristo não está sendo cumprida, é a mesma coisa que a gente falar assim, a igreja também está em pecado. E aí? Não seria? Aí às vezes ficamos pensando, o que está acontecendo com a igreja e tal, o que deve ser algum pecado, não sei, enfim. Mas se a gente for olhar, a gente não está obedecendo aquilo que Cristo ordenou que a gente faça. Por quê? Porque a gente muitas vezes acostuma ficar de braços cruzados, esperando sentir alguma coisa, esperando ter alguma coisa, em vez de buscar, em vez de tomar alguma atitude, em vez de não se conformar com a situação que nós encontramos. Nós simplesmente ficamos esperando sentir algo para então começar a pensar em fazer alguma coisa. Aí assim, eu sempre lembro de Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, lá ele fala isso aí, ele não fala assim, é um prazer pregar, ele fala que é um prazer pregar o evangelho assim, que eu estou fazendo por livre e espontânea vontade, ele não fala isso. Ele fala exatamente o contrário. Assim, se eu estivesse fazendo por livre e espontânea vontade, então eu deveria receber um prêmio por isso. Mas o que ele fala? Eu faço porque é uma minha obrigação. E ai de mim, olha como é que ele fala, e ai de mim se eu não pregasse. Aquele trecho lá de Jesus Cristo, quando fala sobre o perdão, e aí ele utiliza o termo servos inúteis, que aí às vezes acaba a gente trazendo uma interpretação errada. O significado ali do original ali de inúteis, não no sentido de ser inutilizado, não é nesse sentido. Talvez a tradução aí acaba se perdendo um pouco, mas é em qual sentido? É no sentido de que você não tem necessidade de uma recompensa. Por quê? Porque você está fazendo a sua obrigação.
É a mesma coisa que eu tô lá, eu sou contratado para, sei lá, apertar um parafuso. Já tá ali combinado. Aí eu vou lá e aperto o parafuso. Aí eu chego lá pro chefe, tá vendo, chefe? Eu apertei os parafusos, agora eu quero um bônus por isso. Você quer um bônus por quê? Não era sua obrigação? É isso que Jesus está falando ali. Fala assim, eu estou mandando vocês fazer isso. Aí eu vou lá e faço. Aí eu quero chegar diante de Cristo. Aí, Cristo, eu te obedeci, agora eu quero um bônus por isso. É o que Paulo fala aqui. Se fosse por livre, espontânea vontade, sem nenhuma ordem, eu ganharia um bônus. Porque ninguém mandou fazer nada. Mas eu fiz por mesmo assim. Então eu quero o meu bônus. E sabe, às vezes na igreja a gente está assim, a gente quer bônus. Eu fui lá e fiz aquilo. Eu quero o meu reconhecimento, eu quero o meu bônus. Eu fui lá e fiz aquilo outro. Eu quero. Mas não é nossa obrigação. Bônus para quê? A gente não tem que fazer. A gente está em busca de bônus, de ser reconhecido, mas não é uma ordem de Cristo. Então a gente tem, às vezes a gente, nossa questão humana, visão humana, prejudicada pela nossa natureza humana e nosso pecado humano, às vezes a gente cultiva esse tipo de pensamento dentro de nós, como se fosse algo que não era necessário, mas eu estou fazendo, igual Paulo fala, eu estou fazendo por livre e espontânea vontade, ninguém mandou eu fazer. Mas não é uma ordem de Cristo a gente fazer? Na verdade, ele mandou já. A gente que tapou os ouvidos, ignorou completamente. Aí quando a gente resolve fazer, a gente fala assim, eu fiz por livre e espontânea vontade, cadê? Eu quero o meu bônus, quero o meu reconhecimento. A fala de Cristo assim, reconhecimento de quê? Servos inúteis, porque vocês fazem somente aquilo que foi mandado. Então vocês estão fazendo o que é mandado. Vocês não estão fazendo nada demais. Estão cumprindo o que foi mandado. Então é uma ordem para a gente cumprir. Não esperar sentir vontade para fazer algo. É ordem, temos que fazer. Agora, aí eu volto a falar. Não temos vontade? Estamos sem vontade? Estamos sem alegria? Precisamos tratar isso. Mas eu só vou buscar tratar isso quando na minha cabeça eu falar igual Paulo. Ai de mim se não obedecer a Cristo. Porque é minha obrigação. Ai de mim, porque é uma obrigação, é uma ordem para mim. Então ai de mim. Enquanto eu não mudar isso na minha cabeça, eu nunca vou buscar. Eu vou sempre continuar esperando, vendo. Aí eu falo, poderia alguém fazer aquilo, poderia alguém fazer aquilo outro, cadê? E a gente só vai observando as coisas, mas fazer mesmo, a gente precisa. Então a gente tem que começar a mudar a nossa forma de enxergar. É ide, ordem, faça. E é interessante essa ordem aí, como já falamos, é uma ordem, é o ide. Até onde? Até o mundo. Fazer, aqui vamos entrar mais à frente aqui. Fazer o que então neste mundo? Sim, o Senhor mandou ir ao mundo. Fazer o que? Pregar. E aí disse, pregar o Evangelho. Fazer discípulo, ensinando, batizando. Essa é a ordem do Senhor. É interessante que esse ide, ele não é aquela missão que você vai, faz e volta, terminei. Ele continua sendo. É um ide que você não chegou lá ainda. Mas eu já fui e estou fazendo. Mas já fez? A igreja pode ficar na terra e vai ficar pelo tempo que for, mas ela vai continuar indo. É um ide indo. Por quê? Porque tem ainda espaço, tem ainda mundo para ser evangelizado. Tem ainda pessoas o tempo todo a ouvirem o Evangelho ainda, mesmo que já ouviram, se for o caso, mas precisam de ouvir o Evangelho. A igreja tem um id, e esse id é permanente, ele não para, é um ato contínuo de ir. Para o mundo já falamos. E pregar o Evangelho. Tem uma frase aqui de um grande teólogo inglês, Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: para mim a pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Ele valorizando a pregação do Evangelho, e é algo realmente sublime, porque é pregar o quê? Pregar o Evangelho. Rodrigo disse aí, a gente às vezes não se dá conta do que é pregar o Evangelho, e depois também tem uma visão um pouco distorcida, quais os meios que você usa, o que a igreja usa para pregar o Evangelho. Às vezes a ação missionária passa a ser reduzida a uma pessoa que
se desloca daqui e vai para lá, para outro canto, distante, levar o Evangelho ou viver exclusivamente anunciando o Evangelho. Olha, fulano é missionário. Na igreja nós temos um missionário ou 2 missionários. Mas e os outros membros da igreja? A ordem não foi dada para eles? Não são missionários? Então, esse desconceituar talvez que a gente... Acredito que é mais por um comodismo, uma omissão da nossa parte, que a gente força essa interpretação errada, de que missionário é aquele que está indo lá para outros povos, para distante, e não enxergar como missionário aquele que está aqui, você, o membro. Por que não é missionário? Todos têm que ser, se não forem, não estão cumprindo com o ID. A missão é dada para todos, cada um de acordo, já foi muito bem estudado aqui, cada um de acordo com o seu dom, com a sua habilidade, com aquilo que o Senhor deu para ele fazer, uns de uma maneira, outros de outra forma, mas o foco, a ordem é ir, e às vezes esse ir não significa que vai sair da sua cidade. O falar, o testemunhar, o próximo, com o vizinho, em casa, todos os lugares, está indo, porque estão pelo contexto de mundo. Ok, lembrando da parábola que o Senhor Jesus contou em Mateus 13, o semeador, né? Foi esse que o semeador saiu a semear, né? Então, observando, o semeador é uma pessoa, né? A semente é um grão, né? Qualquer seja, no caso do campo, né? Milho, Jesus falou da semente da mostarda, etc. e tal, né? E o campo é a terra, né? No caso do agricultor, né? Então tem que ter uma pessoa envolvida, né? Com a semente e o campo. Aí ele chama agora os discípulos, você chamou os 11, né? O Judas já tinha ido embora, né? Chamou os 11, comissiona eles e fala assim: olha, eu vou dar para vocês a semente, né? Eu preciso de homens, né? Aí eu vou dar para vocês a semente, que é o Evangelho, né? E o campo é... Vocês vão agora, ir por todo mundo. O campo, né? A terra do agricultor é o mundo. Aí fico lembrando lá de Atos, né? Quando ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, que pertencia a Israel, né? Aí depois ele já parte para Samaria, que já era um povo meio, né, meio de lado, né? Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Nós vemos lá em João 4, aquela passagem de Jesus com a mulher lá conversando, os discípulos ficaram espantados, porque eles não se davam com os samaritanos. Então Jesus, primeiro ele coloca Jerusalém e Judéia, né? A terra de vocês aqui. Então vocês estão em casa, vocês precisam pregar em casa primeiro, né? Aí depois vocês vão até ali em Samaria, já um pouco se eles não são muito chegados, mas já fica do outro lado, vocês precisam de lá também. E de lá, parte para todo mundo, toda a terra. Toda a terra vocês vão ser testemunhas. E Pedro chama os crentes missionários de peregrinos e forasteiros, né? Quer dizer, peregrino é aquele que sai, né? Eu tinha um livrinho do peregrino, né? Bonito, uma mensagem muito bonita, né? O peregrino, muito bonito. E então Pedro classifica os cristãos, aqueles que realmente querem encarar o mundo, né? Sair semeando, independente das circunstâncias, da situação. Ele coloca os peregrinos e forasteiros. Porque Jesus falou para os seus discípulos, né? Alguém disse: Senhor, eu vou te seguir, né? Até o fim. Jesus disse: olha, as raposas têm que ouvir, os pássaros têm língua, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O missionário também, se ele fosse preocupar com isso, ele não sai, fica só dentro de casa. Se ele fosse preocupar onde ele vai pousar, né? Então Pedro chama os cristãos da sua época de peregrinos e forasteiros, né? E depois ele acrescenta ainda, né? Não temos aqui morada certa. Então eu acho interessante isso que o Rodrigo colocou no ponto aí. Às vezes nós não somos missionários nem em casa, né? Que é na nossa cidade, no nosso bairro. Nem isso somos. Né? Como vamos sair para Samaria? Já fica do outro lado, né? Aí eu achei interessante essa parábola do semeador, porque o Senhor Jesus comissionou a igreja, nós, né? Seres humanos, nos deu a semente preciosa, né? Eu lembro que o irmão Oscar, ele gostava sempre de falar assim: nós temos um prato de ouro nas mãos, né? Que é a palavra de Deus, e às vezes fica só para nós, né? Não dividimos. Então, ele deu poder, além disso, né? Ele deu poder para essa semente germinar. A partir do momento que vocês com fé saírem semeando essa semente, ela vai germinar. E tem um texto bíblico que diz que
A palavra de Deus não volta vazia, né? Isaías 55 e 11. É? Não volta vazia. 53 e 11. É interessante essa palavra. 55 e 11, isso. É muito interessante os comentários que os irmãos já fizeram aí. Eu estava imaginando aqui esse id aqui, né? Para mim ir a algum lugar, eu tenho que saber o caminho. O que fazer? Por que estou indo? Né? Esse objetivo. E esse conhecimento, ele é muito forte para os cristãos. Eu tenho conhecido o caminho, o que vou fazer, por que vou fazer, né? E aí ele vem colocando aqui a importância desse ir. Às vezes a gente está um pouco vazio, né? Para poder saber o que fazer nesse caminho. Eu conheço que tem o caminho, eu sei quem é o caminho, mas quando eu me ponho nesse caminho, eu irei fazer o quê? Qual o objetivo que eu irei? Né? E aí, esse fazer discípulo que ele vem colocando aqui, é fazer discípulo. Então, muitas das vezes, eu não estou sendo um discípulo que deveria ser, como eu estarei fazendo o discípulo? Não é simplesmente saber que Cristo veio para salvar, o mundo todo sabe que Cristo veio para salvar. Mas como que eu estou sendo esse discípulo? Eu sou discípulo de Jesus. Quando eu falo discípulo de Jesus, é você ser o imitador dele. É você ser um discípulo. Você só faz, você só transmite, você só auxilia aquilo que você já tem, aquilo que você é. Então, esse fazer discípulo aqui, a consciência realmente de que é Cristo. Como seguir a Cristo? Quando você tiver essa consciência, que você já é um discípulo, que consegue transmitir isso aí a outras pessoas, batiza eles então. Aí vem a sequência aqui agora, batizando-os em quê? Ensinando-os a guardar. Esse ensinar a guardar. Eu só ensino aquilo que talvez eu tenha, eu conheço. E aí vem agora a questão. Será que quem nós estamos tendo o conhecimento necessário para ensinar? Será que nós estamos tendo um ouvido sensível para ouvir e aprender? Ou eu me acho autossuficiente que eu não consigo aprender com ninguém? Isso aqui, até dentro da própria igreja também. Esse ir precisa estar dentro da igreja. Os membros têm a consciência realmente do que é um discípulo. O que é que eu preciso guardar dentro desse manual que está aqui? Então é bem forte as palavras do Senhor Jesus, porque quando ele coloca essa sequência aqui, ele quer cristãos, discípulos conscientes. Sabendo realmente qual é a missão e o porquê dessa missão. E muitas das vezes, como você mesmo disse aí, cada um de nós podemos ministrar de acordo com os nossos dons. E tem a variedade de situações, de dons, né? Que às vezes a gente pensa assim, que o ir é só eu pegar a palavra e ir lá anunciar a pessoa. Né? Quantas outras formas que eu tenho? Até mesmo a forma de eu falar dentro de casa, eu estou testemunhando para o meu vizinho quem eu sou. Se Cristo realmente, se eu sou um discípulo de Cristo. Né? A forma de eu agir na comunidade, no meu emprego, em qualquer situação, eu estou pregando. A música que eu coloco dentro de casa, eu estou pregando. São N situações, a forma de cumprimentar uma pessoa, eu estou pregando. Então, são várias situações que nós podemos mostrar, demonstrar que somos discípulos de Cristo. Fazendo missão. A lição é fantástica, né? Nós estamos aqui, nesse primeiro ponto, nós estamos
tentando analisar o texto aqui, ir aonde? Para o mundo, fazer o quê? Pregar. Agora, pregar o quê? Que vem aqui, que é o Evangelho. E o outro ponto que a Rose disse aí, que é o segundo ponto da lição, da teologia prática. E tudo isso aí. Primeiro tem que ser teólogo. Primeiro. Depois você prega. Correto? É o que eu estou dizendo aí. Se inverter, vai dar ruim. A coisa vai funcionar ao contrário. Não dá. E tem gente fazendo isso. Antes, trocando as coisas. Primeiro tem que ser teólogo. É o que eu vou dizer, que é a teologia prática, que é o segundo ponto da lição. Pregar o quê? Ok. Pregar é a ordem. O Evangelho. E Evangelho, claro, esse Evangelho não é apenas um discurso. Pregar o Evangelho é discursar bonito. Também volta uma confusão entre muitos que preocupam mais em ter um discurso eloquente, e às vezes você vê, cadê o Evangelho? Você fica procurando o Evangelho em algum discurso por aí, porque está longe daquilo que a Rose acabou de citar. A pessoa está anunciando com eloquência arrebatadora, mas se olha assim, o Evangelho, ele está falando o que mesmo? Ele está falando de tantas coisas, usando o Evangelho, mas o alvo dele, o objetivo dele não é levar o Evangelho de salvação, é ele se promover por uma questão ou outra, o meu grupo se promover, ou para eu mesmo, de certa forma, chegar a galgar uma posição tal e tal que estou almejando, enfim, várias situações estranhas. Então, pregar o Evangelho não é apenas ter um discurso eloquente. Esse Evangelho é a boa nova de salvação, nós conhecemos, né? E é algo que é fantástico. E é um Evangelho que tem a sua mensagem tem início, meio e fim. O Evangelho. Aonde ele começa? Começa no verbo. O princípio era o verbo. Onde é o meio do Evangelho? O verbo. Onde é o fim do Evangelho? O verbo. É isso. Só isso. Ele tem que ser o verbo no começo, no meio e no fim. Aí é Evangelho. Mas o Evangelho começa falando do verbo, mas daqui a pouco ele começa a transmitir outras mensagens. É o que acabou de dizer. Embora com grande eloquência, mas o sentido, a intenção é outra coisa, você já passa a entender. Isso não é o Evangelho de Cristo. Lá no tempo do apóstolo Paulo já tinha os falsos ensinadores. Usavam o Evangelho, usavam a palavra de Cristo, o Evangelho mesmo, usava o nome de Cristo, mas com um outro objetivo, outro fim. O meio da sua mensagem não continuava sendo, o fim piorou. E aqui nós estamos. Esse Evangelho é início, meio e fim. Cristo. Só isso. Não pode fugir do verbo. É interessante que a gente às vezes até comenta, né, a eloquência, a fala, a mensagem em si. E quando a gente fala sobre aquele que está pregando, né, ele também tem que demonstrar esse Evangelho. A gente acaba focando, voltando somente para a figura do mensageiro. Mas a gente tem que lembrar de que a pregação do Evangelho é todo o contexto em que todo mundo faz parte. Em que sentido? Naquilo que a gente puder apoiar, ajudar, seja em questões materiais, físicas, limpeza, organização e tudo, para que essa mensagem seja proclamada, nós estamos cumprindo o ID. Nós estamos anunciando o Evangelho, e muito mais na forma como a gente se relaciona. Se a gente olhar lá para a igreja primitiva, né, fala um foco na forma como que eles se relacionavam, porque eles viviam conforme a Cristo ordenou, outra ordenança de Cristo da forma de viver. E aí fala que a cada dia o Senhor ia acrescentando os que ser salvo. Agora imagina, se nós nos reunimos aqui, nós não damos em mente o foco maior do Evangelho, cada um está com foco em outra coisa. Chega um visitante, daqui a pouco a pessoa, querendo ou não, gente, as pessoas também percebem, nós percebemos. Aí na hora que acaba, aí, o camarada olha, já vê, tem um grupinho ali, tem um grupinho lá, você vê que um se bate com o outro está ali, um está reclamando de cá, outro está reclamando de lá. Como que a pessoa vai chegar aqui e falar assim, aqui há uma boa nova, diferente do mundo?
Evangelho é boa nova. E as boas novas nós também fazemos aquilo que nós vivemos e fazemos e agimos. E outra coisa, quando eu procuro viver em comunhão e união com os meus irmãos, eu também estou obedecendo a uma ordem de Cristo, porque Ele ordenou que nós vivêssemos assim. Então, por isso que a gente tem que se preocupar, não somente com quem está lá falando, mas nós estamos aqui sentados também, como que nós estamos agindo, porque o mundo vê. Então, é isso que a gente tem que entender. Isso faz parte do Evangelho. Isso faz parte da anunciação do Evangelho também. Por quê? Quando eu vivo aquilo que Cristo ordenou que eu vivesse, a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, é uma boa nova, hein? É um estilo de vida diferente. É uma forma de viver diferente. É isso que nós pregamos. Não adianta nada a gente estar ali na frente, ter uma pessoa na frente anunciando a boa nova, e na hora que termina, acabou tudo. Se tiver algum visitante, vai olhar e falar assim, mas aqui é tudo igual, está lá fora. Que boa nova é essa? Que boa novidade de vida é essa? Então, por isso que a gente precisa inculcar na nossa mente. Todos nós fazemos parte desse ID, todos nós ajudamos no ID. Como que nós fazemos isso? Obedecendo aquilo que Cristo ordenou que a gente vivesse, na nossa forma, no nosso viver e tudo mais. Ok, então fechamos aqui esse ponto. Estamos fechando ainda, né? Nós temos a ordem de ir aonde? Para o mundo. Fazer o quê? Pregar. Pregar o quê? O Evangelho. A quem? A última palavra. Criatura. Toda criatura, só isso. Agora chegou na última. A quem? Então a toda criatura. Criatura humana. Porque Cristo veio para salvar o homem do seu pecado. E não veio para salvar a natureza. Ela já foi sentenciada. Deus já determinou também a sentença. Vai refazer, vai. Tudo que nós temos, pela palavra de Deus, Pedro diz isso na sua segunda carta, está entesourado no fogo. Foi contaminado, foi deteriorado, foi amaldiçoado e será destruído. Deus criará outro ambiente para a sua igreja. Mas o ser humano propôs essa recuperação, essa regeneração, fazê-lo de novo, e através do Evangelho. Só o Evangelho, essa criatura humana, né? Só o Evangelho pode realmente transformar, regenerar, tirar uma criatura morta, fazer então agora o Filho de Deus. Só o Evangelho. E esse Evangelho, a sua essência, é o que falamos, é o Verbo, Cristo. Somente Ele, nada mais. Estamos vivendo também um tempo onde estão juntando a pessoa de Cristo e trazendo outras coisas juntas. E essa mensagem, ela tem deturpado as pessoas de tal forma, corrompido de certa forma as pessoas, que é muito comum, é claro que todos aqui já ouviram alguém dizendo, eu, se falar de Deus, que Deus é um senso comum. Jesus é bem aceito, digamos assim, como uma verdade, como Deus é para, digamos, a maioria da maioria mesmo, até mesmo aqueles que se dizem meio céticos, eu não creio, lá no fundo eles vão entender, não estou falando que não creio, mas lá no íntimo eu creio sim. Mas só que passa a levar outras coisas também, deixando um Cristo insuficiente, embora verdadeiro. Estamos no Evangelho mesclado dessa mensagem, prega um Cristo verdadeiro, mas não tem como suficiente para dar conta. Precisa também de outra coisa, de um preceito, de um mandamento, de um fazer A ou B, invocar o outro ser, outro aquilo e outro tem que fazer. Estou juntando. Não é esse Evangelho que tem o seu começo, o seu meio, o seu fim, todo Cristo. É só, nada fora, nem menos e nem além, e nem mais, de Cristo. Essa é a missão. Esse é o Evangelho da grande comissão. É o que Jesus disse: vocês vão ter minhas testemunhas. Em Atos, 1:11 ele fala: são minhas testemunhas.
e vocês vão levar esta mensagem. Quem crê em mim, ele diz, ensinou, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, tudo, o centro, ele. Mas o homem passa, então, essa corrupção, né, da palavra, essa adulteração da palavra, começa Satanás com seus ardis, mas o homem, desde o começo, né, ele tem a sua inclinação própria, desviar daquilo que Deus manda. Então o homem começa a criar para si um outro evangelho. Paulo já fala isso aos Gálatas, lá naquela época. Depois ele refaz, né? Não, na verdade não é outro evangelho. Ele diz, é outro evangelho. Não é outro, que só tem um. Mas a mensagem, a maneira como eu deixo para entender para eles, eu queria outras coisas. Não, é só isso aqui. Depois ele fala assim, e é outra mensagem, até um anjo, Gálatas 1:9, né? Até um anjo do céu queria trazer outra coisa para poder enxergar esse evangelho, que seja anátema, amaldiçoado, rejeitado. Mas a gente está vendo, naquela época já tinha, imagine hoje que se tem. Então, o evangelho na sua essência, pregado a quem? A toda a criatura humana. Sim, agora o segundo ponto, dentro de uma teologia prática, tudo aquilo que a Rose disse aqui. Por isso que falamos, sem ser teólogo, não vá pregar o evangelho. Opa, então me explica aí, porque eu nunca fui para um curso de teologia. Mas quem disse que você, para ser teólogo, tem que fazer um curso para a universidade, fazer um curso de teologia? O que é teologia? É o conhecimento de Deus. Todo cristão tem que conhecer Deus. Como você vai pregar o evangelho se não conhece Deus? A Rosa disse ali, vou pregar uma mensagem, mas eu não conheço não. É lógico que nós temos a evolução do saber, do conhecimento, da formalidade, o homem, né, o estudo de Deus, a ciência, ela evolui, não está errado, claro que é coisa muito interessante, muito boa. Alguém pode realmente fazer um curso formal de teologia, conhecer, ampliar seus conhecimentos, mas como eu disse antes, estou reforçando, todo cristão tem obrigatoriamente ser teólogo. Como você vai servir a Deus, mas não sabe quem é Deus? Aí complica. Ok, lembrando que eu gosto sempre de lembrar as coisas antigas dos nossos pais, nossos avós, a maneira de eles falarem, tem tudo a ver, né? Parece que era o evangelho mais puro, né? Eu estava misturando. Mas antigamente parece que era o evangelho mais puro. Meu pai, eu até citei, parece que no domingo passado, eu falei que meu pai dizia assim, para você falar para fulano, e esse bolo é gostoso, primeiro você tem que comer dele. Quando você vai falar que o bolo de fubá é gostoso, você não experimentou. Aí alguém vai pensar, você comeu dele? Não, não comi não. Como que ele é gostoso? Você não conhece? Então eu fiquei lembrando quando você falando a respeito de conhecer a Deus, né? Teologia. Eu me lembrei daquele texto de Atos capítulo 3, né? Se não me engano, capítulo 3, capítulo 4, quando Pedro estava pregando sobre 3.000 almas. Aí alguém chegou e falou assim, esses homens acho que estiveram com Jesus. Só pode. Né? Porque para falar do jeito que estão falando aí, esses homens estiveram com Jesus. Então, o ponto principal do evangelho, primeiro eu tenho que conhecer Jesus. Como eu vou falar para o mundo que Jesus salva se eu não sou salvo? Se eu não tenho nenhuma experiência com o evangelho, né, de salvação, da graça, né, que Paulo diz, pela graça sois salvos. Como ele diz, eu não posso sair por aí pregando um outro evangelho. O centro é Cristo. Então, para mim pregar o evangelho para alguém, claro, Jesus salva, Jesus perdoa, ele te leva para os céus, né? Ele é capaz disso porque ele pagou o preço da sua redenção. Aí se alguém pergunta, e da sua, pagou? Aí, claro, eu sou salvo. Então tem que ter convicção daquilo que eu estou falando também, né? Então, e essa mensagem tem que ser diferente. Então eu achei interessante ver essa passagem aqui, quando aqueles homens viram Pedro pregando com aquela intrepidez, né? Você olha, esses homens tiveram com Jesus. Pode, porque para falar de O poder que eles têm, a autoridade, o conhecimento que eles têm e o poder que estão demonstrando tiveram com Jesus. Então essa também é a mensagem, porque pregar mentira, hipocrisia, com outras intenções que não são a verdade do evangelho, o mundo sabe fazer muito bem. E se aquele que diz que prega o evangelho vai para lá com toda a sua eloquência e pregar também fora das intenções propostas do evangelho, o mundo vai saber com muita clareza. Isso aí sei onde é que quer chegar. E claro, não tem dificuldade. O próprio mundo vai enxergar aquela mensagem daquela pessoa e olhar assim, tá, eu sei onde é que quer ir. Mas quando vê, não, realmente isso aí tiver com Jesus, porque está do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a Bíblia está falando, do mesmo jeito que a Bíblia está falando, estou pregando.
também eles dão testemunho disso. Esses aí estiveram comigo. Pode até não aceitar, porque tá. Rejeitar como rejeitaram. Pode. Mas também não vai ter como haver esse escárnio aí do Evangelho. A mensagem sendo transmitida como ela é, a rejeição volta àquilo que Deus falou com Moisés, lá quando Moisés questionou com Deus: o povo não me ouve, não esquenta não, não preocupe com isso não, é comigo, você não tem nada a ver com isso, ele não está te ouvindo não, não esquenta não, porque não estão ouvindo nem a mim, que você está falando e levando o que eu estou mandando. Então quando o pregador, o missionário, ele vai para essa missão levar o Evangelho, mas não foi aceito, não está aceitando, faça o seu papel, porque o acerto é com Deus. Agora, quando a mensagem é outra, aí sim, e tem muitos pregando outra coisa sem ser o Evangelho na sua essência. Então estamos dentro dessa teologia prática, que é o conhecimento mais o fazer, Se não conhece Deus, não tem como falar de Deus. E vai falar de Deus agora aonde? Agora vamos para a dimensão. O que o texto diz, para nós? Nós lemos. Falamos do ir, para onde, fazer o quê? As perguntas aí, pregar o quê? Agora, nós temos uma dimensão geográfica. O Marabella citou o texto ali, de Atos 1:8, Jesus fala: vocês vão em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Qual é a geografia? Qual é o espaço que vocês vão? Simplesmente em todos os lugares. Vocês têm também uma dimensão étnica, É para todos os lugares? Sim. Mas é aqui povo mesmo? Todos. Só isso. O espaço é para todo o universo, toda dimensão geográfica, tanto de perto quanto de longe. Sim, mas é que tipo de povo? Todos, só isso. Não importa se o povo é religioso, se não é religioso. É o que Paulo disse, lá em Éfeso, Atos 19, tanto a judeus como gregos. Filipe, Atos 8, que saiu depois anunciando, as aldeias samaritanos. Então, judeus, gregos, samaritanos. Lá em Atos 10, o centurião Cornélio, oficial romano. A todos. O etíope, lá que Filipe transmite a ele. Enfim, mais à frente vamos ver o texto aí colocando. É para todos. Paulo cita também lá, ele pregou para todos, aos escravos, aos servos, aos senhores, ao rico, ao pobre. Não importa se tem nação, se não tem nação, se é estrangeiro, o que for, se ele é bárbaro, se ele é livre, não importa, a todos. Essa é a dimensão étnica do Evangelho. Não tem um povo específico, é de todos. Volta ao Salmo 2: eu te dei todos os povos. Você vai alcançar todos. Seu domínio é extensivo a todos. Tá, qual é a dimensão social disso? Sem preconceito. Simplesmente assim. Já que vou a todos os povos, a todas as pessoas, que tipo de pessoa mesmo que eu posso me chegar a ela? A todos. Pequenos e grandes. Paulo, diante do rei Agripa, em Atos 26, ele fala disso. O senhor me começou a pregar tanto pequeno como grande. Eu não vou olhar uma escala social, para o grande eu prego, o pequeno não, porque tem muita importância para aqui não. Tanto faz. Vou pregar Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15. Paulo fala a gregos, bárbaros, sábios, ignorantes, a quem sabe muito, quem sabe pouco, quem tem nação, quem não tem nação, quem é escravo, já falamos. Aquele que é letrado, aquele que não sabe nada. Então, essa é a dimensão social do Evangelho. E qual a dimensão religiosa? Também não tem. É o discurso de Paulo quando chega em Atenas, em Atos 17. Que havia uma religiosidade extrema em Atenas. É por aqui que eu vou. E vai usar lá aqueles que ele não conheciam, Conhecemos todo o enredo, a história ali da idolatria dos atenienses. E Paulo começa por ali.
é ao povo religioso. Não tem dimensão religiosa. Porque religião, que o Evangelho trouxe, é só Cristo. Só tem essa religião. Então as outras que vão criando por aí, não posso levar esse Evangelho, porque o fulano já tem uma religião. Se a religião que tem é Cristo, bom, se é, eu preciso levar o Evangelho de salvação para ele. Mas se não é Cristo, vou levar sim. O Evangelho cabe também neste lugar. Tudo bem. A cada espaço social, a cada dimensão geográfica, espaço social, espaço religioso que se tem, as dificuldades vão se diferenciando. É lógico. Você tem um país onde tem dificuldade de locomoção muito grande, a geografia muito difícil, uma estrutura social muito difícil, tem suas dificuldades a mais. Todo sentido. Você estar num ambiente ou muito frio ou muito quente, enfim, toda essa questão. A dimensão social, um ambiente onde as pessoas não estão conseguindo nem sobreviver do alimento físico. Aí você vai pregar porque está com fome, morre de fome. E você também está num ambiente desse. Então as dificuldades, elas vão se diferenciando. Mas a ordem do levar o Evangelho não tem dimensão geográfica exclusa do levar o Evangelho, étnica, que tipo de povo que é, social, se é mais, se é menos importante, digamos, dentro da sociedade, e se já crê em alguma coisa ou não crê em alguma coisa, se é ateu, se é religioso, daquela forma. Esse ambiente o Evangelho tem que entrar. Eu falo antes, as dificuldades vão se diferenciando para cada espaço, mas a ordem é a mesma. A religião, às vezes, ela cega as pessoas, né? Em vez de libertar. Jesus, uma certa vez, discutindo com os judeus, né? Se vocês conhecerem a verdade, ela vai libertar vocês. Aí que eles presos à religião, né? Abraão, fé de Abraão, mas não é escravo de ninguém. Como você não ser liberto? Jesus está falando da verdade, que é a palavra, o Evangelho Boas Novas, né? Aí o apóstolo Paulo, uma certa vez, chegando lá em Atenas, né? Que encontra lá aquela templo cheio de Deus, de imagem lá, viu um que não tinha nome, né? Eu disse, vocês são muito religiosos. Ele não disse que eles não eram. Eles são muito religiosos. Mas esse Deus que vocês não conhecem, nem nome tem, é exatamente isso que eu quero falar para vocês. E pregou ali, certamente houve conversões, né? Porque a religião, eles estavam presos na religião e não no verdadeiro Deus, que é o centro, né? Que é Cristo, né? Como você acabou de falar. Verdade. Vocês só aproveitaram nessa questão, voltando para a prática nossa, do dia a dia, na nossa atualidade. Às vezes nós costumamos muito falar, né? As pessoas hoje em dia estão cada vez mais depravadas, mais não sei o quê. E aí a gente acaba fazendo esse tipo de segregação. Às vezes a gente não quer nem chegar perto, não quer nem se envolver, não quer nem, enfim. E ainda, muitas das vezes, nós queremos combater a atitude dessas pessoas. E aí, quando a gente observa aqui, igual nessa questão, gregos, bárbaros, lá em Colossenses fala, né, que isso é tudo em todos, seja gregos, bárbaros, citas, escravos, pessoas livres. Se a gente for olhar, esses bárbaros, até mesmo os gregos, faziam atrocidades muito piores do que hoje em dia. Muito piores. E aí a gente fica muito atrelado a achar que hoje a depravação está muito grande. Não é, porque se a gente for olhar a forma, até hoje a gente está discutindo a respeito, por exemplo, ou o mundo está discutindo a respeito do aborto. É só um exemplo. Os gregos mesmo matavam a criança quando nascia mesmo, tá defeituosa, joga no penhasco. Hoje fala a respeito da sexualidade, não sei o que lá, eles faziam sexo ali ao ar livre, ali nos templos. Então que depravação hoje está tão grande como no passado. Mas aí vem a forma como que Paulo e os missionários tratavam. Como é que eles tratavam? Eles chegavam lá passando, falando, vocês são depravados, seus não sei o que, papapá. Eles chegavam no seu evangelho. Paulo entra dentro do templo lá de Atenas, olhando ali, vê ali o templo assim, e fala assim, olha, eu tenho Cristo para apresentar para vocês. Então a mensagem do Evangelho, ela não pode se esbarrar na barbaridade dos outros. Por isso a gente falou assim, bárbaro, os bárbaros, que a gente utiliza, né?
até se criou-se essa ideia, que é uma coisa bárbara, um crime bárbaro. Os povos bárbaros, eles eram conhecidos pela sua violência, pela sua truculência, por aquilo que eles faziam. Mas você não vai chegar lá e falar assim, seus bárbaros, seus violentos, truculentos. Ele chega apresentando o Evangelho. Então, na nossa prática hoje, nós temos que olhar para este mundo vendo que é um mundo que precisa de Cristo, não um mundo que precisa ser corrigido. A gente faz o contrário. Hoje a igreja olha para o mundo e fala, eu tenho que corrigir vocês porque vocês estão errados. Mas a nossa correção, a correção vem de quem? É da igreja? Quem é que vai corrigir? Quem é que realmente vai julgar lá no fim das coisas? É Deus. Então não sou eu que vou corrigir o mundo. Não é a igreja que vai tentar corrigir o mundo. Não é a igreja que vai tentar fazer com que as pessoas façam as coisas certas. Nós temos o nosso vídeo não é esse. A nossa mensagem não é essa. A nossa obrigação não é essa. A obrigação é apresentar a Cristo. E aí depois vem Paulo falando, porque julgais os que estão lá fora, mas julgais quem está dentro. Então entrou para dentro da igreja, o camarada está lá fora fazendo aquele monte de troço. Eu não vou lá e falar assim, você é um depravado, você não vai adiantar de nada. Agora chega assim, Cristo, apresenta Cristo, a pessoa entende, se arrepende, agora ela não está mais lá fora, agora ela está onde? Dentro. Então por que julgais os que estão fora? Quem está lá fora não adianta você julgar. Agora está dentro? Agora ela está dentro? Aí sim, porque o ID é o que também? A mensagem do ID. Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Entendeu? Então assim, na prática, sobre isso que nós estamos falando, sobre isso aí, como que a igreja deve se portar. Porque hoje parece que a gente faz o contrário, nós queremos combater. Mas esse combate não é nosso. Nós queremos punir, nós queremos corrigir, mas essa correção não é nossa. A correção é de Deus, é Deus que faz essa correção. Então, nossa missão é o Evangelho. E a gente não pode se segregar por essas coisas. Homossexuais ali e tal, não vou nem chegar perto para falar de Cristo e tal. Mas ali é muçulmano, não sei o que lá, deixa eles para lá, deixa eles se virarem para lá. Aí a gente acaba segregando por conta disso, achando que eles são depravados. Aí quando eu olho para o passado, que era muito mais depravado do que hoje, o Paulo e os outros evangelistas não se importavam com isso. Eles iam lá e só anunciavam Cristo. Verdade. Foi comissionado a pregar o Evangelho. Então, nós temos essa teologia da grande comissão, resumindo em que na prática da igreja, como um povo de Deus tirado do mundo. Então, realmente a prática da igreja foi citada aqui, Carlos disse, o viver esse Evangelho, anunciar esse Evangelho, ter esse Evangelho, vivê-lo, que é o conhecer de Deus, a teologia prática. Saber que se não sabe de Deus, não pode falar de Deus, não tem autoridade para falar de Deus. Se não vive, menos ainda, né? E estamos também vendo muitas pessoas que sabem de Deus, têm um conhecimento de Deus, querem falar de Deus, mas não vivem. Então também está na contramão daquilo que está proposto. Enfim, nós temos alguns pontos, né, que são propostos para nós. Então, que a grande comissão é a única saída para a igreja fazer a vontade de Deus. É um fato. A igreja só vai cumprir a vontade de Deus se ela cumprir com essa comissão, que é pregar o Evangelho. Não importa em que dimensão social, geográfica, religiosa, política, que ela vá. Pregar o Evangelho. Nada mais e nem menos. Aí vai cumprir a comissão. Que a chamada para o serviço da grande comissão vem para quem está no caminho da obediência. Claro, pregar o Evangelho é aquele que está vivendo o Evangelho. Se não tem o Evangelho, vai pregar o quê? Que a nossa confiança para o serviço da grande comissão deve estar no poder de Cristo e não em nós. É aquilo que ela fala Jesus em João 15, né? E sim, sem mim nada podeis fazer. Então, a confiança, o poder não está na igreja, é em Cristo. Que o alvo da grande comissão é o mundo. Então o alvo é o mundo, pregar, pessoas, toda criatura. Que devemos anunciar toda a verdade de Deus contida na grande comissão, toda, não sem omitir e sem acrescentar também. Aliás, se acrescentar já não é verdade, né? Se não acrescentar não é verdade. Que podemos contar com a presença de Deus no cumprimento da grande comissão. Sim,
ele falou assim: eu vou estar com vocês todos os dias, até consumar as coisas todas, até o fechamento. Essa grande comissão, ela se estende. Então esse ide continua. A igreja continua indo. Ela não foi, ela continua indo, porque a dimensão dessa comissão é toda criatura. E a mensagem que ela tem para anunciar é puramente o Evangelho. Só ele é que de fato transforma vidas. E Deus, né, continua sendo glorificado, né, engrandecido, sua obra, valorizada sua obra na terra através da igreja, ao cumprir essa grande comissão, como deva ser. E que assim seja, né, a nossa função, preocuparmos, estar cumprindo com essa grande comissão, levando o Evangelho, vivendo o Evangelho e o levando a toda criatura. Amém.